Shalom, aqui é o pastor Marcos Aurélio, estamos aqui na CMB Itaim Paulista. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da Parashá desta semana, falar sobre Sara. Quero aqui cumprimentar a amada congregação também com Shalom, nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais do YouTube. Quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixe seu like, deixe seus comentários, e se você precisar de um estudo, de algo mais específico sobre algum assunto, é só deixar nos comentários ou entre em contato conosco pelos contatos que estão na descrição do vídeo. Muito bem, quando a igreja ou a Bíblia fala sobre a questão das mulheres em relação aos homens, as pessoas entendem que há machismo nas palavras, quando falam sobre as mulheres se submeterem aos seus maridos. Muitas mulheres se ofendem com esse tipo de texto, ou com esse tipo de palavra, dando a entender que o homem estaria acima dela, e que ela teria que ser colocada numa posição de inferioridade. Nós vamos observar um pouco essa questão. E a Parashá dessa semana fala sobre a vida de Sara, a vida, início da história ao lado de seu marido Abraão, e também a sua morte. Mas eu gostaria de começar pelo texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 6, que é um texto polêmico. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Veja bem, o apóstolo Pedro, ele cita Sara, que era esposa de Abraão, e ele diz o seguinte a respeito dela: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Muitas pessoas quando leem, quando eu digo muitas pessoas, eu falo principalmente mulheres, quando não há um conhecimento aprofundado sobre o texto, sobre o que o apóstolo Pedro está dizendo, sobre o que significa se submeter, há um equívoco interpretativo levando em consideração esse texto, entendendo que o texto está colocando a mulher em patamar de inferioridade ao homem. Veja bem, quando nós analisamos a vida de Abraão, e Abraão era um homem casado, Abraão tinha posses, tinha empregados, Abraão tinha animais, dos quais ele obtinha a lã, obtinha o leite, obtinha a carne, enfim, também era um meio de transporte. Então, quando o Eterno disse para ele: sai da tua casa, sai da tua casa, sai da tua parentela, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei, naturalmente Abraão não tinha condições de sair dali sozinho, até porque a ordem do Eterno não era para que ele saísse dali sozinho. Ele tinha que deslocar tudo aquilo que era dele para este novo local de moradia que o Eterno lhe mostraria. Então, naturalmente, ele tinha que levar a sua família, ele tinha que levar todas as suas posses junto com ele. Agora veja bem, uma coisa é o Eterno dizer a Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela. Outra coisa é a esposa estar de acordo com aquilo que o seu marido vai fazer. E veja bem, esse exemplo que a Escritura nos dá com a história de Sara e Abraão, em relação a Abraão, é um ensinamento para o tempo presente. É muito presente esse ensinamento.
Porque é um assunto polêmico, mas importante de se falar, porque as pessoas dentro do ambiente familiar perderam as suas posições. Na maioria das casas hoje, o homem já não faz o papel de homem e a mulher também já não faz o seu papel de mulher. Há uma mistura de papéis onde não se sabe quem é quem, ou se exige que um faça o que o outro deve fazer. O aumento dos conflitos entre casais tem aumentado demais, exatamente por causa desse fator. As pessoas já não sabem mais o seu papel dentro de um relacionamento, dentro de um casamento. Repito, o Eterno disse a Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Outra coisa é chegar e dizer isso: o Eterno falou comigo, o Eterno falou comigo e falou para mim sair daqui, e que nós devemos deslocar tudo que nós temos para um outro lugar que ele ainda vai mostrar. Imagine se fosse um casal moderno, um casal dos dias de hoje. A briga que não seria. É claro que eu não estou generalizando. Tem muitas esposas que estão fechadas com o seu marido e entendem que uma vez ele tendo uma missão ou recebendo uma missão, ela naturalmente estaria com ele debaixo desta missão. E aí entra a explicação do que Pedro fala sobre a questão da submissão. Nós vamos ler em primeira carta de Pedro, capítulo 3, mas o versículo 1. Veja que no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala sobre as mulheres de uma forma geral. Ele está enviando uma carta para uma comunidade messiânica, uma comunidade que foi evangelizada, e ali os irmãos se reuniam para congregar, e ele enviou essa carta para lá. No capítulo 3, versículo 1, ele fala para as mulheres desta congregação, desta comunidade messiânica: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Em outras versões, submissas aos seus próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Olha só quanta coisa importante tem nesse versículo. Veja bem, se sujeitar ou ser submisso não quer dizer que a mulher está num patamar de inferioridade ao homem, não, mas ela está fechada com ele. Para o que der e vier, o que o homem recebe do Eterno como missão, a mulher não vai criar conflitos ou oposição àquilo que o Eterno quer fazer na vida do marido. Tem muitos homens que têm chamados de Deus, muitos homens que têm chamados de Deus, e quando recebem esse chamado, há muitos exemplos de mulheres que se colocam em posição de oposição, quer se opor. Ou seja, você passa a ter um inimigo do seu lado. Porque quando a mulher, que é a esposa, é a pessoa mais próxima do homem, quando o homem se casa, a pessoa mais próxima dele é a esposa. Quando o homem se casa, quem vive na intimidade com ele, no dia a dia, é a esposa. E quando a esposa se opõe ao marido em relação àquilo que o Eterno quer fazer na vida dele, irmão, não tem coisa pior para uma convivência do que você viver dentro de uma oposição por parte da esposa. É quase uma situação insustentável. As coisas na realidade elas não prosperam, porque o texto bíblico também diz que
Casa dividida ou reino dividido não tem vitória, não subsistirá. Então, ao invés de ter ou de haver uma construção, na realidade o que vai haver é uma destruição. Ao invés de evoluir, não evoluirão. Ao invés de crescer, não crescerão. Ao invés de haver entendimento, haverá desentendimento. Então a paraxá dessa semana vem trazendo a história de Sara, a vida de Sara, e nós trazemos isso para a nossa vida como um grande exemplo a ser aplicado nas mulheres de hoje. Mas eu não estou falando de qualquer mulher, porque as mulheres do mundo vivem da maneira que acham que tem que viver. Agora, as mulheres de Deus, as mulheres que fizeram um voto de servir a Deus, precisam observar a sua conduta junto ao seu marido, para que possam ter uma vida plena em Deus. Olha só, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitos aos seus próprios maridos, para que também, olha só, se alguns deles não obedecem à palavra, ou seja, nós estamos falando de uma mulher que é crente, que serve ao Eterno, casada com um homem que não serve ao Eterno. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que pelo bom porte dela, ou seja, pelo testemunho dela, ela pode ganhar seu marido sem falar uma palavra. Agora, como que nós estamos vivendo os dias de hoje? Amados, eu conheço obreiros que já caíram, porque as esposas fizeram oposição ao chamado deles. Elas realmente passaram a jogar no time contra, e o obreiro não teve como ficar de pé. Não teve como ficar de pé, porque era contenda direta, contendas e mais contendas. Agora, não é uma questão que está relacionada somente à obra, porque quando a oposição, quando os dois passam a jogar em times contrários, quando a mulher vira oposição ao seu marido em relação ao chamado, isso acaba se tornando também o fim do casamento. E isso é muito sério. Vocês sabiam que o índice de divórcios hoje é maior entre evangélicos, entre religiosos, do que entre pessoas do mundo? É claro que o índice de casamento também é maior. Pessoas religiosas tendem a se casar, tanto no civil quanto no religioso, tanto na igreja. Então, o índice sendo maior, naturalmente, o índice de divórcio também é maior. Agora, o que nós estamos vivendo hoje é algo escandaloso, porque não há compatibilidade de ideias. Não está havendo compatibilidade de propósitos, de objetivos. É como se as pessoas estivessem casando no escuro, não havendo um alinhamento. E aí há um conflito. Amados, Sara, quando ela ouve de Abraão, olha, o Eterno, certamente eles tiveram essa conversa, nós que somos casados sabemos bem como funciona essa questão, né? O homem dificilmente faz alguma coisa sozinho, e se fizer, haverá conflito, porque não é mais uma pessoa só. O que a Escritura diz? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então não é mais dois pensamentos, é um só. Não é mais dois propósitos, é um só. Não é mais dois objetivos, é um só. É um só. É um alinhamento de propósitos, objetivos, que se não forem colocados em prática, certamente haverá conflito, pois não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo, e isso é fato. Então Abraão foi certamente conversar com a sua esposa, a revelação foi dada a ele. E o que nós vemos pelas
pelo passar dos dias, pelos fatos que a Escritura expõe, que Sara estava fechada com Abraão. Ela estava alinhada ao seu marido. Olha, se o Eterno te falou isso, imagino eu, né? Nós estamos aqui deduzindo, conjecturando, que a Escritura não traz esse texto, mas pelo decorrer dos fatos, pelo fato de Sara estar com ele em todo o tempo da vida, a gente entende com clareza que houve um acordo ali. Houve um acordo. Sara estava alinhada com Abraão e saíram ambos juntos. O texto enfatiza o fato de Sara ser estéril, ou seja, eles não tinham filhos. Não tinham filhos. Mas em um determinado momento, irmãos, em um determinado momento, o Eterno disse para Abraão o seguinte, em Gênesis capítulo 15 e versículo 1. Olha o que o Eterno diz a Abraão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Eterno a Abraão em visão. Veja bem que a palavra veio a Abraão em visão. Quem foi que viu a visão? Abraão. Então Sara, muitas coisas que ela via ou sabia, era colocada pelo seu marido. Então seu marido contava. Ela não tinha esse tipo de visão ou de revelação direta, como Abraão tinha. Então tudo que acontecia com Abraão, ele contava para ela. Então ele diz o seguinte: depois dessas coisas veio a palavra do Eterno a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. O Eterno está dizendo para Abraão: eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Então essas são palavras que certamente confortam o coração de qualquer pessoa, porque o escudo, ele tende a defender. O escudo é um instrumento de defesa. Em batalhas, os soldados usam escudos para se defender de dardos, de tiros, de flechas, como nos tempos antigos, né? Então o Eterno está dizendo: eu serei a tua proteção. E o galardão é o prêmio. Eu serei o teu prêmio, a tua bênção. São palavras que certamente tranquilizam o coração. Numa jornada como a de Abraão, rumo ao desconhecido, certamente que essas palavras hão de confortar o coração. Quando lemos Hebreus capítulo 11 e o versículo 8, o texto diz que Abraão, ele obedeceu à voz de Deus. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Então a fé, ela tem uma relação direta com a obediência. Muitas pessoas dizem que têm fé. Eu tenho fé. Esta fé está ligada à obediência a Deus, à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus. Porque a fé sem um fundamento, a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Naturalmente você vai mostrar a fé que tem por meio das obras, porque senão ela é morta, é uma fé vazia. Uma fé baseada em quê? Em nada. Essa palavra é muito bonita, né? Mas quando você a aplica, você vai ver que ela precisa ser respaldada, a fé precisa ser respaldada pelo testemunho, pela vida que leva. E aqui diz que Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu. Abraão, sendo chamado, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu ainda sem saber para onde ia. Amados, nós que somos casados compreendemos bastante esta questão
da divisão de ideias, de planos, de compartilhar planos, de criar planos, né? E de colocá-los em prática. A gente sabe bem como funciona essa questão. E se não houver um entendimento entre o casal, dificilmente esses planos eles irão para frente. Então, o que a gente vê aqui é que quando o texto diz que Abraão foi para um lugar que havia de receber por herança e saiu, olha só, e saiu sem saber para onde ia, a esposa estava com ele. Então, se Abraão é um homem lembrado hoje da maneira como que deu origem a nações, a mais conhecida hoje é Israel. Se Abraão é conhecido como e deu origem ao que deu, ele não fez isso sozinho. Nós precisamos enfatizar aqui que isso só foi possível porque ele tinha uma mulher com ele, uma mulher fechada com ele, uma mulher que lhe dava a mão em tudo aquilo que precisava, uma mulher que estava presente em tudo aquilo que ele iria fazer, uma mulher que verdadeiramente não fez oposição em momento algum, a não ser no momento em que ela percebeu que o filho de Agar estava zombando e ela pediu para que Abraão despedisse a mulher e a criança. Nós vamos ver esse texto mais para frente, mas é importante, irmãos, entender que Abraão só é o que é hoje, conhecido hoje, e só deu origem ao que deu porque ele tinha ao lado dele uma mulher fiel, uma mulher que estava submissa a ele. E aí eu quero falar sobre a submissão, que não é estar abaixo, é estar debaixo da mesma missão. Ser submissa é estar debaixo da mesma missão do marido. Se o marido tem propósito, tem objetivo, planos, um chamado, a sua esposa deve ajudá-lo em tudo aquilo que for necessário. Agora, é claro que tudo aquilo que a mulher falar a nível de conselho, ideias, deve ser ouvido, precisa ser compartilhado. É através do acordo entre os dois que as coisas certamente vão acontecer. E a gente percebe bem isso aqui no texto das Escrituras, né? A fé, amados, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, ela é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Olha só, capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando o assunto é fé, quando o assunto é esperar por aquilo que não se vê, estar unidos nisso aqui é mais difícil do que se parece. Porque o alinhamento, irmãos, não está somente nas ideias. Precisa haver um alinhamento espiritual. E para haver um alinhamento espiritual dentro de uma casa, ambos precisam estar unidos no mesmo sentido. O homem ora, a mulher não ora. O homem lê a Bíblia, a mulher não lê a Bíblia. Irmãos, vai haver conflito, porque um estará certamente num nível espiritual mais superior e o outro vai estar mais
na carnalidade, né? Quando o homem, ou isso pode ser vice-versa também, tá, irmão? Esse aspecto aqui não é só homem ser espiritual e a mulher não, pelo contrário, é o contrário. A mulher ora, lê a escritura, o homem já nem tanto. Mas aí você vai ter o quê? Um desnível. Você vai ver nitidamente que haverá um desnível. Não vai haver uma compatibilidade espiritual. Então, aquele que ora mais, aquele que lê mais as escrituras, certamente vai ter uma visão mais espiritual das coisas. O outro já vai ver a coisa mais por meio da razão, da lógica, né? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Ao homem natural, as coisas espirituais parecem o quê? Loucura. Então, qual a importância do casal estarem unidos na busca pelo espiritual? Gigantesca, é o que vai fazer toda a diferença. Porque quando o Eterno promete algo, você está baseado em quê? Qual é a lógica? Qual é a razão? Não tem. Você tem a palavra do Eterno. E quando o Eterno fala, se não houver um alinhamento espiritual para crer na sua palavra, o homem vai querer ir por um caminho e a mulher não vai querer acompanhar, ou vice-versa. A mulher vai querer entrar por um caminho e o homem não vai querer entrar. Então vem o conflito. Então o ideal é o quê? Que os dois orem juntos, não orar separados, orem juntos, orem no mesmo momento, leiam as escrituras juntos, compartilhem dos textos das escrituras, para que haja um alinhamento. Amados irmãos, a coisa é escandalosa hoje em dia. Nós estamos vivendo realmente situações muito difíceis no meio religioso. Os casos que envolvem escândalos no que diz respeito aos casais é gigantesco, irmãos. É gigantesco. E o exemplo que a Escritura nos dá na paraxá desta semana, olha, cai como uma luva. Cai como uma luva. Eu gostaria de ler com vocês Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. Veja que quando o Eterno chama Abrão, ele faz uma promessa, que ele seria o pai de muitas nações. O Eterno exemplifica aqueles que sairiam dele, nas gerações futuras. O Eterno fala para que ele olhe para o céu e se ele consegue contar as estrelas, ou a areia do mar, se ele conseguiria contar os grãos de areia. Ele falou, não tem como. Então assim será a sua descendência. Então o Eterno estava falando para um homem que ainda não tinha filhos, que as gerações que sairiam dele seriam como as estrelas do céu, ou seja, seriam inúmeras pessoas, seriam incontáveis o número de pessoas que sairiam a partir de Abraão, mas ainda não tem filho. Como crer nisso? Como haver um alinhamento neste propósito? Como viver um propósito? Como viver algo na esperança daquilo que você vê a probabilidade zero de acontecer, a possibilidade humana, é claro, zero. Como que você vai apoiar a sua vida em algo que você não vê condições de acontecer? Então nós não estamos falando de qualquer coisa. Quando falamos de Abraão, é muito fácil falar dele, é muito bonito. Quando falamos de Sara também, é muito bonito. Mas quando você se coloca na situação deles, quando se coloca na situação dos dois, mais na situação dela, porque ela não teve uma revelação direta, como Abraão teve. Ela ouvia do seu marido.
E estava fechado, mas como vivemos dessa maneira? E quando demora? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E quando o Eterno ele promete algo que você acredita que vai acontecer amanhã, depois, porque o Eterno não falou quanto tempo iria demorar para que Sara tivesse um filho. O Eterno disse que iria visitar Sara e ela daria à luz um filho. E quando passa 1, passa 2, passa 3 anos e a promessa não acontece. Hoje, as pessoas vivem buscando bens materiais nas igrejas, né? Fazem propósito, participam de campanhas, campanha do voto, né? Fazem o voto para participar da campanha. Alguns pagam fortunas para participar dessas campanhas, com o objetivo de obter lucro, obter condição financeira, bens materiais. E quando não recebem a partir desses votos, dessas campanhas, se frustram. Porque nem sempre a coisa acontece. Se frustram e saem, acreditando que o Evangelho é um meio de se obter ganho financeiro. Quando na realidade a Escritura diz que aqueles que obedecem os mandamentos, as promessas lhes seguirão. Sabe quantos anos demorou para a promessa do Eterno se cumprir na vida de Abraão e Sara? Amados, um total de 25 anos. São 25 anos. 25 anos esperando pelo cumprimento de uma promessa. A gente não sabe se eles desanimaram, se eles pensaram em parar pelo caminho. O que a gente sabe é que, independente disso, eles continuaram a caminhar. Mas esses personagens, irmãos, eles tiveram um contato com o divino, tiveram um contato direto com seres celestiais, com seres poderosos, com revelações tão íntimas, com revelações tão claras, que é difícil você dizer que eles poderiam ficar pelo caminho. Quem eram aqueles 3 homens que foram visitar Abraão? Que Abraão pediu para que esperassem, para que ele preparasse algo para se comer. Quem era? Que impacto Abraão recebeu? Então a diferença, irmãos, está naquilo que eles receberam da parte do Eterno. A diferença está no contato que eles tiveram com o Eterno a partir do momento que creram, a partir do momento que observaram a palavra do Eterno, se firmaram nela e avançaram dentro daquilo que o Eterno determinava. Porque uma coisa é vivermos a nossa vida da maneira que achamos que tem que viver. Outra coisa é quando nós nos lançamos para viver o que o Eterno tem para a nossa vida. É diferente. Abraão estava vivendo a vida dele da maneira que ele achava que tinha que viver. Na sua terra, na sua rotina, até quando o Eterno falou: vem para algo que eu tenho para a sua vida. Então Abraão deixou de viver para si e passou a viver os planos de Deus. Gênesis capítulo 21, versículo 1 diz o seguinte: o Eterno visitou Sara, ele cumpriu a sua palavra. Porque quando o Eterno promete, ele cumpre com a sua palavra. Não existe promessa do Eterno que não se cumpriu. Quando ele promete, ele cumpre. E qual foi o motivo, o meio pelo qual
o Eterno cumpriu a sua palavra e creu Abraão, mas também creu Sara. E o Eterno visitou Sara, como tinha dito, e fez o Eterno a Sara como tinha prometido. Versículo 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. Então havia um tempo determinado. A Escritura, ela não nos dá todos ou todas as informações sobre essa história. O que nós temos em mãos é o suficiente para nós entendermos com clareza o propósito do Eterno para o futuro, quando chamou Abraão. Sara, amados irmãos, é um exemplo de mulher, uma mulher de fé, uma mulher de fibra, uma mulher companheira, uma mulher que estava fechada com seu marido em tudo aquilo que o Eterno tinha para a vida do seu marido. E naturalmente, quando o Eterno tem algo para fazer na vida de um homem, e ele chama esse homem para uma obra determinada, naturalmente, se esse homem é abençoado, ela é abençoada junto. A bênção vem para os dois. Porque a mulher, nesse sentido, ela é o que? Ajudadora, irmãos. Quando Adão estava sozinho no Éden, o Eterno viu que não era bom o homem estar só. Vou lhe fazer, vou preparar para ele uma adjutora, uma ajudadora. Quando nós estudamos um pouco mais profundamente essa palavra, a gente vê que é uma ajudadora, mas com uma postura um pouco diferente, quase como uma espécie de oposição, mas não no sentido contrário propriamente dito, de se opor até as últimas consequências, mas seria uma postura mais ponderada em relação a determinadas coisas. Muitas vezes a gente vai falar, a gente vai conversar com a esposa sobre determinadas coisas, propósitos, objetivos. Às vezes até já colocamos assim como algo praticamente definido, algo que na nossa cabeça vai dar certo a todo custo, não vai ter problema nenhum, e aí você ouve da parte dela uma ponderação que ainda não tinha pensado, aponta algumas coisas que talvez ainda não tinha pensado. Você fala, olha só, eu não tinha pensado nisso. Ou então ela já fala logo, olha, isso não vai dar certo. Eu acho que não é dessa maneira. Eu acho que a gente precisa pensar mais, eu acho que a gente precisa planejar com mais cuidado. Ou seja, a esposa, de uma certa forma, ela traz equilíbrio a algumas decisões que o homem toma. Então, é nesse sentido que a esposa, ela é uma ajudadora, mas sempre numa postura mais equilibrada, sem precipitação. Então, a mulher, ela tem esse dom da parte de Deus de equacionar, de trazer aperfeiçoamento àquilo que o homem traz como ideias. Quando o Eterno prepara a mulher como uma ajudadora, é nesse sentido. Ela está em patamar de equilíbrio com o homem, nem acima e nem abaixo. É uma adjutora. Por isso que ela foi tirada da costela, foi tirada do lado. A mulher, ela está num patamar de igualdade, embora a Escritura diga que o homem é o cabeça. Mas isso está relacionado à ordem da criação, uma espécie de hierarquia da criação. Então, amados irmãos, essa história de que a mulher, segundo as Escrituras, está em grau de inferioridade, que elas têm que estar debaixo do homem, isso é a conversa de quem não consegue entender as Escrituras. Existe um movimento social aí, que é o movimento feminista,
que se apega nessas questões para tirar a credibilidade das Escrituras, dos conselhos da Bíblia, e colocar em destaque principalmente esses textos. Na realidade, o que esses movimentos querem é que a questão de respeito e de igualdade entre as partes desapareça, colocando a mulher acima do homem, né? Então isso é uma situação extremamente complicada. Vamos voltar no texto de 1 Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedeçam a palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. A mulher de Deus, ela ganha o seu marido sem gritos, sem estardalhaços, sem oposição dentro de casa. Se a mulher tiver um bom testemunho diante de Deus, ela vai ganhar o seu marido pelo exemplo, sem palavra. Porque com o homem, irmãos, não adianta gritar. Com o homem não adianta gritar, não adianta fazer barulho, não adianta fazer estardalhaço, porque o homem não se move por meio disso. Não se move por meio disso. Quer ganhar o homem? Dê o exemplo dentro de casa. Pode ter certeza que ele vai levantar e vai acompanhar. Agora, a mulher hoje, ela aprendeu a bater de frente com o homem dentro de casa. Bate de frente mesmo. Até o modo de falar com o homem são modos completamente desrespeitosos. Muitas usam até adjetivos, né? E eu não estou falando de famílias do mundo, não. Eu estou falando de famílias que trazem consigo o testemunho de servir a Deus. Nós temos relatos muito claros a respeito disso. Não é à toa que os palestrantes e pastores se empenham hoje a se tornarem especialistas em assuntos familiares. Você nunca viu tantos pastores que se tornaram especialistas em aconselhar casais. Antigamente, o que a gente sabia a respeito disso vinha da tribuna, vinha do culto. O pastor pregava a mensagem, e aí o marido pegava a parte que era para ele, a esposa pegava a parte que era para ela, e ambos colocavam em prática dentro de casa. Hoje não, hoje é trazido mensagens, é trazido aconselhamento, e trazido muitas histórias, muitos exemplos, né, vividos por outras pessoas, para aconselhar novos casais. Então, essa questão ela é bastante importante de se enfatizar, tendo em vista a leitura da Paraxá dessa semana, que fala sobre Sara, tendo ela como um exemplo para outras mulheres. Você não vai ver Sara gritar com o seu marido. Você não vai ver Sara jogar um copo no seu marido. A gente fala assim, mas a coisa é séria, viu? A coisa é bem séria. Então, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Ganhem o seu marido sem palavra. Testemunho, postura, compromisso com Deus. É a primeira coisa. Versículo 2: considerando a vossa vida casta em temor. 3: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado de cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura das suas vestimentas. A coisa hoje está solta. Olha o que a Escritura aconselha e como a coisa está hoje.
Tem umas unhas aí, acho que é unha de gel, silicone, não sei como que é o nome dessas unhas. Mas não é mais unha, né? Elas colam assim em cima da unha delas. E o negócio é afiado, que parece, aquilo não é mais unha, aquilo é uma garra. Parece um urso. Cada unha desse tamanho assim, ó. Negócio bem pontudo, né? Não tem mais aquela ponta arredondada como uma unha comum. Não, faz a coisa de um jeito que é para ficar igual uma garra, parece um urso. Aí pinta de vermelho, pinta de preto, pinta de um monte de cor. Não só isso, né? A Escritura ela fala sobre os exageros. E uma coisa que era vista do mundo como algo do mundo, hoje está dentro das igrejas de forma exagerada. A Escritura não fala sobre a pessoa não se arrumar, não ser limpinho. A Escritura não fala sobre não ser belo, pelo contrário. Quando a Escritura fala das mulheres, falam que eram mulheres formosas à vista, que chamavam até a atenção de outros homens. Mas você vai ver que elas traziam consigo uma beleza natural. A gente preza pela modéstia. Os exageros não pertencem aos filhos de Deus. Porque a maquiagem, irmãos, quando a maquiagem é corretiva, por algum motivo, cirurgia, excesso de espinha, manchas no rosto, quando a maquiagem é corretiva, é uma coisa. Quando é algo modesto, é uma coisa. Agora, quando entra na questão dos exageros, coisa vermelha na boca, aí você vai ver as características das pessoas do mundo que usam isso. Porque assim, o que tem no mundo é do mundo. Então é só olhar para o mundo que você vai ver como o mundo se comporta. Como o mundo no que o mundo se baseia. Aí quando você olha para a igreja e você vê algo que é do mundo dentro da igreja, você percebe que estão dando um jeitinho na coisa aí. Quando o Eterno fala para nós nos santificarmos, e o texto fala sobre mulheres santas, você vai ver que as mulheres santas, as mulheres de Deus eram modestas. Elas se pautavam pela modéstia e não pelo exagero, Enfim, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos seus vestidos. Quando se fala de compostura de vestidos, é outra coisa escandalosa também, porque a gente sabe sobre essa questão de o homem não usar a veste da mulher, a mulher não usar a veste do homem, mas existem vestidos, irmãos, que são extremamente escandalosos, A gente precisa tomar cuidado com isso. Muitas pessoas hoje já não falam mais isso dentro das igrejas, porque as pessoas se ofendem. O pastor está falando de usos e costumes. Mas a Bíblia fala sobre usos e costumes? Fala. O Eterno é quem determina. O Eterno foi quem deu tanto o desenho, o comprimento, a largura, a cor, o tecido que ia ser usado na veste dos sacerdotes. O Eterno, quando ia abençoar o povo, falava para o povo trocar suas roupas, trocar as suas vestes, lavar as suas vestes. O Eterno, quando queria abençoar o povo, ele mandava o povo deixar de ser rebelde, tirar os penduricários, penduricário. Porque tudo isso são características de povos que viviam na idolatria. Então, como que uma pessoa que serve a Deus traz consigo na sua vestimenta e nos seus adornos características de pessoas do mundo? Pessoas que adoravam outros deuses. Então o povo hebreu, o povo judeu precisava, na sua aparência, mostrar a diferença. Olha como isso é importante, irmãos. Quando você vê uma pessoa hoje que vai à igreja, serve Yeshua,
e na rua ela não consegue ser identificada como tal, ou na hora de falar você não consegue perceber que ela é diferente, porque quem serve Yeshua fala diferente, se veste diferente, e isso é fato. Pedro está dizendo: o enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos seus vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, é precioso diante de quem? De Deus. Está dizendo que isso é precioso diante de Deus. Então o que é precioso diante de Deus? O Deus só quer o coração, o Eterno só quer o coração. Ele não liga para essas coisas. Pelo amor de Deus. Fragmentar a Escritura e viver o que quer é uma coisa. Isso não é servir a Jesus, Yeshua. Isso não é servir a Deus. Eu obedeço fragmentos das Escrituras. Isso aqui eu não quero. Isso aqui é bom de observar. Isso aqui eu vou trazer para a minha vida. Bem, isso aqui não vou. Isso não existe. A Escritura é uma só. E quando a paraxá desta semana traz o exemplo de Sara, nós precisamos trazer à tona de que maneira podemos, de uma forma geral, homens e mulheres, aplicar o que Sara foi como serva do Eterno e como esposa de Abraão. O homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Versículo 5. Porque assim se adornavam. Então você lê antes o que Pedro está falando, e ele está falando, é assim, dessa maneira, da forma como eu falei, da forma como eu estou descrevendo aqui, é assim que as antigas mulheres, as mulheres do quê? Santas, não eram qualquer mulher, eram mulheres santas. Então, se eu quero ser um homem santo, se a mulher quer ser uma mulher santa, ele está dizendo ali que as antigas mulheres, as mulheres santas, antigamente, elas se vestiam dessa maneira. Não, eu quero ser santo, mas as mulheres da Bíblia já não me são exemplo. Os homens da Bíblia já não me são exemplo. Qual que é o meu padrão de beleza? O mundo? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou o mundo ou a vontade de Deus. O que nós vamos escolher? Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Adonai e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, estavam fechadas com eles, estavam juntas com eles, pronto para tudo, um alinhamento, unidade. Versículo 6. Aí, além dele dizer, dar um exemplo de como as mulheres faziam no passado em relação ao Eterno, em relação ao seu próprio marido, em relação às suas vestes, às suas roupas, ele cita Sara. Ele cita Sara como um exemplo. Como Sara obedecia a Abraão. Talvez essa palavra obedecer seja muito forte para você, porque quando se fala em obediência, fala de obedecer pai, obedecer mãe, obedecer aos mais velhos. Quando o texto diz que Sara obedecia a Abraão, não quer dizer que Abraão pisava em Sara, ou que Sara se comportava como uma filha de Abraão. Não. Sara era uma mulher fiel ao seu marido, uma mulher que estava pronta para ouvir o seu marido, uma mulher que quando ouviu de Abraão, Sara, o Eterno pediu para que a gente saia daqui e para a gente
ir para um lugar, para nós irmos para um lugar. Ele já te mostrou em que direção a gente vai? Ele ainda não me mostrou, mas vamos preparar tudo. Já pensou se Sara fala assim: Abraão, faz o seguinte, ó, estou cansado dessas loucuras aí, vai sozinho, estou cansado, vai sozinho, você está me tirando de um lugar estabelecido já, nós estamos estabelecidos aqui, você quer me tirar disso aqui, para me colocar para caminhar nesse deserto aí? Olha a exposição que você vai trazer para a minha vida. Muitas esposas falariam isso para o seu marido. Então não é qualquer coisa, irmãos. Mas Pedro cita Sara como um exemplo a ser seguido. Como Sara obedecia ao seu marido, você estava fechada com ele, estava pronta para ouvi-lo, estava pronto para viver o desconhecido, estava pronta para recomeçar com seu marido, chamando-lhe Senhor. O respeito que Sara demonstra pelo seu esposo, o respeito que ela demonstra é uma lição para as mulheres de hoje. Mas aqui, amados, nós não estamos dizendo que a mulher deve respeito ao marido e o marido não deve respeito à sua mulher. Isso é uma questão mútua. Uma questão mútua. O marido deve ser a pessoa mais bem tratada entre as pessoas que a gente convive. Às vezes é o pior. É ou não é? E a esposa, a mulher, precisa ser a pessoa mais bem tratada entre as pessoas que a gente convive. Mas parece que tudo que é de ruim leva para casa para descontar no marido. Tudo que é de ruim leva para a esposa para descontar na esposa. Ao invés de sermos o conforto um para o outro, nos tornamos sacos de entulho para despejarmos a raiva, o rancor, né? O estresse do dia a dia. A esposa deve ser um conforto para o esposo. O esposo deve ser um conforto para a esposa. Nós não estamos dizendo aqui que não há conflito entre casais. Existem sim, mas eles devem ser resolvidos com sabedoria. Precisamos equacionar a questão para haver uma convivência duradoura, para que possamos amadurecer juntos, crescermos juntos. E isso é fato. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Por que ele está dizendo isso? Porque seguir o exemplo de Sara, para muitas mulheres, é espantoso. Não tem como ter Sara como exemplo. Mas veja bem, que Sara viveu o que muitas mulheres hoje não poderão viver ao lado de seus maridos por causa de posicionamento. Porque quando nós, irmãos, não criamos um ambiente favorável à operação de Deus, Deus não vai operar. Quando nós, sendo casais, não criarmos um ambiente favorável para Deus abençoar o casal, Ele não vai abençoar. Você sabe por que Abraão foi abençoado? Sabe por que Abraão hoje é o pai de muitas nações? Você sabe por que hoje existe uma nação que representa o eterno na terra? Você sabe por que Yeshua HaMashiach se manifestou como Messias para Israel e para os gentios? Porque ao lado de Abraão tinha uma grande mulher. Essa é a verdade. Sara é um exemplo de fé, de perseverança, de obediência, de fidelidade ao seu marido. Sara era cúmplice com Abraão. E a cumplicidade é algo que verdadeiramente traz a bênção sobre a vida do casal. E essa é a explicação da paraxá dessa semana, trazendo Sara como exemplo. Quero aqui me despedir dos nossos amigos nas redes sociais. Que o Eterno te abençoe. Deixe seu like,
deixe seu comentário, se inscreva no canal. Se gostou, deixe um comentário. Se não gostou também, pode falar, pode deixar um dislike, não tem problema. Se precisar de um estudo, deixe aí nos comentários ou entre em contato conosco nos contatos que estão aí na descrição do vídeo. Então, até a próxima semana, no próximo vídeo. Shalom, Lehitraot.